Irmãos, eu confesso que eu estou tão apavorada. O pastor falou, eu já virei e falei, vamos para lá. Viu, Kathleen, que eu também fico nervosa? Mas a palavra de Deus diz que tudo que vier à nossa mão para nós fazermos, que nós deveríamos fazer conforme a nossa força. Mas nós que vivenciamos a palavra, sempre nós temos experiências com Deus que a gente pode edificar o corpo de Cristo. Né? Não é esse o meu forte, mas todo mundo conhece que o meu forte mais é o louvor, mas nós vamos estar falando um pouco da palavra neste dia. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos 8, a partir do versículo 26 ao 29. Amém? Eu vou estar lendo da minha Bíblia, se o irmão Christopher colocar aqui na tela, os irmãos podem acompanhar. E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu fiquei pensando, que tema eu colocaria nessa mensagem? Eu pensei até em deixar à vontade para os irmãos colocarem o tema que vocês estiverem vivendo no momento com Deus em relação a esse texto. Mas no final eu pensei que eu colocaria na minha vida desse texto o seguinte tema: o melhor para mim é aquilo que Deus faz. Então eu digo para os irmãos o seguinte: hoje, o que mais nós estamos passando nesses períodos difíceis, de 2 anos para cá, nós temos vivido uma pandemia. E antes disso, nós já vivíamos momentos muito, muito difíceis. Mas de 2 anos para cá, que foi quando começou essa pandemia, tudo se intensificou. E aqui, se eu perguntar para vocês, quem é que não tem problema, eu acho que não vai ter ninguém que levante a mão. É claro que o meu problema é diferente do de vocês, mas todos nós temos problemas. E aí é que é quando nós perguntamos assim, nas adversidades nós fazemos a seguinte pergunta: por que eu faço tudo certinho, mas as coisas não acontecem do meu jeito? Porque aí a gente pergunta assim, poxa, mas será que eu estou fazendo tudo certinho mesmo? Se você quiser saber se você está fazendo tudo certinho, é só você olhar para a palavra. A palavra nos ensina como fazermos, como vivermos, como agradá-lo. E se você olha para a palavra e vê que você está fazendo o que a palavra diz, você está fazendo o que Deus quer. E aí você fica mais encucado ainda. Por que eu ando, Senhor, conforme a tua palavra, e eu vejo os outros terem as coisas que nem são seus servos? Eles te pedem, na verdade, muitos deles nem esperam no Senhor para ter o que pedem, o que querem, o que buscam. E a gente anda conforme a palavra, a gente pede, a gente ora, a gente jejua, e muitas vezes essas coisas não acontecem. E aí é que vem a resposta da sua pergunta. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a gente pergunta assim, algumas coisas contribuem? Não. Todas as coisas. Só que a gente para e pensa assim, todas as coisas contribuem, mas para o bem de quem? Lá atrás, uma vez, Deus me entregou uma revelação a respeito do meu filho, e ele estava passando por uma dificuldade muito grande na escola, mas tão grande que era motivo de oração. E um dia Deus falou umas coisas que ele chegou para mim e falou: mãe, mas por que eu tenho que largar isso, se é uma coisa que eu gosto tanto?
Será que Deus me odeia? Porque tudo que eu gosto, Deus tem que tirar. E aí que vem a pergunta: eu faço tudo certo e eu estou de acordo com a palavra, e se eu estou de acordo com a palavra, logo todas as coisas vão acontecer para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente fala assim: mas para o bem de quem? É dele mesmo, porque se eu peço as coisas do meu jeito e nada acontece do meu jeito, então não é para o meu bem, é para o bem dele, porque as coisas não acontecem como eu quero, acontecem como ele quer. Não é verdade, irmãos? A gente cantou agora há pouco assim: que o seu nome seja mantido santo e que as coisas aconteçam aqui na terra conforme acontece aí no céu, e que seja feita a tua vontade. E aí, irmãos, que vem aquele problema. A gente ora pedindo a Deus que faça a vontade dele, mas quando ele faz a dele e não a nossa, a gente fica com raiva, a gente sai da igreja, a gente diz: não foi isso que eu pedi. E aí nós costumamos achar que tudo o que a gente pede a Deus, ele faz diferente do que pedimos. E aí a gente entende que, na verdade, nada acontece do jeito que a gente quer, e sim do jeito dele. Então nada é para o nosso bem, porque para o nosso bem nós cremos que as coisas deveriam acontecer como nós queremos, nós pedimos. E não é assim que acontece na maioria das vezes. Né? E trazendo isso para os nossos dias, a gente entende que isso é o quê, irmãos? Relacionamento íntimo com Deus. Porque se o seu pai, que viveu muito mais tempo que você pede a ele uma coisa e ele diz: não, meu filho, não, você não vai ter isso. A primeira coisa que você pensa é que ele também não gosta de você, e às vezes ele tem muito para te dar. Ele tem muito para te dar e ele diz que ele não pode, por diversas razões. Mas quem sabe mais? O nosso pai ou a gente? Isso é relacionamento de pai para filho, que sabe todas as coisas. Imagina, se os nossos pais sabem mais do que nós que somos filhos, imagina Deus, que Deus vê de dentro, Deus vê por cima, Deus vê de longe, quando na verdade nós só temos uma visão limitada. A gente só vê aquilo que está ao alcance dos nossos olhos. E isso acontece frequentemente. E às vezes a gente acha que a gente nem é filho de Deus como a gente deveria ser, porque aquele que nem segue a Deus, que nem serve a Ele, tem tudo. E nós queremos e pedimos e nos esforçamos e nós não temos. Quantas vezes isso acontece com a gente, né, irmãos? Muitos de nós não aguentamos isso, saímos até da presença de Deus, porque nós achamos que Deus não está nos ouvindo. E eu costumo comparar, muitas vezes eu comparava Deus como um jogador de xadrez, mas como eu não sei jogar xadrez, eu não sei qual é o mecanismo que acontece nesse jogo, então eu troquei por jogador de damas. Quando você está jogando uma dama, você presta bem atenção naquelas peças e pensa assim: não, se eu mexer essa daqui, eu vou perder essa. Não, mas se eu jogar essa, eu só perco uma. Não, mas se eu jogar aqui, ele vem aqui e faz dama. Gente, imagina Deus. Eu imagino Deus enorme. Embora eu não seja criança, porque geralmente as crianças que pensam Deus enorme. Mas imagina Deus, o mundo é um grande tabuleiro de damas. Ele quer o melhor para esse filho. Esse filho já falou para ele assim: pai, eu quero isso, isso e isso. Aí Deus fala assim: não é hora de eu mexer em você. Eu vou movimentar essa peça e essa peça à sua volta para o seu bem. Eu vou movimentar na hora que eu quiser. Mas eu quero agora. Meu tempo é agora. Daqui a pouco eu fico velha e não consigo mais. Para que você vai me dar só quando eu estiver velha? Aí não interessa mais. Porque, na verdade, irmãos, a promessa de Deus, ela passa pela prova do tempo. Às vezes você pede uma coisa hoje e Deus já te prometeu. Mas os anos se passam, você se vê envelhecendo e não consegue viver aquilo ali. E você sabe que a promessa de Deus, quando ela passa pela prova do tempo, é exatamente isso que acontece. Quando você já nem lembra mais que você pediu, quando você já nem quer mais, quando você já se acha velha para conseguir aquilo ali, velha ou velho, você acha assim: Deus esqueceu, faz tanto tempo que eu acho que nem vai acontecer.
Aí o que a gente lembra lá de Moisés? De José do Egito. Quando Deus deu aquele sonho para ele, quando ele era apenas um adolescente. Passou-se tanto tempo e quando aquilo aconteceu, quando a promessa de Deus se cumpriu na vida dele, Deus trouxe à memória o sonho que há anos atrás Deus tinha dado para ele, como promessa. E aí ele foi entender que aquele sonho dos feixes se curvando diante dele era que o Senhor ia fazer dele o governador do Egito. E muitas vezes isso passa pela nossa vida. Irmãos, nós precisamos entender que a gente está aqui na terra não para cumprir um propósito para a gente mesmo, mas sim para cumprir os propósitos que Deus tem na nossa vida. Porque todas, não só as coisas boas, mas todas as coisas contribuem para o nosso bem. Quando a gente começar a entender isso, a gente vai começar a falar nas nossas orações aquilo que nós cantamos aqui. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Na Bíblia, irmãos, há uma infinidade de textos que Deus nos orienta a pedir. Né? Tem aquele que fala assim, pedi, dá-se-vos-á, trazei todas as demandas, colocai diante de mim todas as suas ansiedades. Aí a gente se vê fazendo isso. Senhor, eu preciso disso, eu trouxe a minha demanda aqui. Pedi e dá-se-vos-á. Você pede, o tempo se passa e nada acontece. Então, se a gente vê na Bíblia, nós vemos uma infinidade de textos que falam sobre isso. Mas muitas vezes as nossas petições não são atendidas, sim, por outras coisas, ou porque nós pedimos e nós erramos talvez e Deus não nos leva para aquele caminho. Mas às vezes Ele não nos dá, porque o propósito dele é outro na nossa vida. Né? E esse propósito é na vida de todos os seus escolhidos. Na verdade, irmãos, tem um texto na Bíblia que fala assim, ó, muitos são chamados e poucos são escolhidos. A salvação, Jesus oferece para todos. Mas ele só convocou 12 para andar com Ele. Ele escolheu 12 para uma missão específica. Isso não significa que Ele não tenha um propósito na sua vida ou na minha. Deus tem um propósito para cada um plano para cada um. Há aqueles que Ele chamou para ser missionário lá no campo e morrer daquele jeito que a gente tem acompanhado no Afeganistão. Há outros que Ele chamou também com uma missão específica para serem missionários, mas para permanecerem no lugar onde estão. Há outros que Ele também ofereceu a salvação, mas viveu uma vida afastada dEle por toda a vida. E só num leito de morte, 5 minutos antes de morrer, que ele aceita Jesus. E ele é salvo. O propósito de Deus é para salvar todos. Ele não designa quem será salvo ou quem não será. Ele simplesmente já sabe qual vai ser a escolha da pessoa. Mas, irmãos, todas as coisas são dirigidas por Ele, por mais que você não queira. Porque Deus também, Ele endurece os corações das pessoas, assim como a gente sabe que Faraó, ele tinha um propósito de endurecer o coração de Faraó. E era propósito dele endurecer, assim como ele faz em muitos corações. Mas ele tem sim um propósito na vida de cada um. E como a gente estava falando, que se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, é porque Ele tem um propósito na vida de cada um. Que, na verdade, alguns têm uma missão, outros não têm missão nenhuma, outros vieram mesmo somente para serem salvos, às vezes na hora de partir. Jesus oferece o seu amor e a salvação para todos. E a estes é uma questão de escolha. Deus já sabe o que eles vão escolher. E Ele vai dar a orientação e Ele vai dar vários sinais para conduzir esse indivíduo à salvação. De repente, esse propósito que Deus tinha na vida daquela pessoa era deixar que ele seguisse a vida dele erroneamente por toda a sua vida, até que Ele o salvasse. Não sabemos como Deus trabalhou no coração dele. Às vezes nós vemos ex-traficantes, ex-assassinos, ex-homossexuais se transformando, tendo uma vida completamente transformada por Ele. Ele vem e transforma.
Ele salva. Porque quem faz isso é a função do Espírito Santo, de consolar, transformar e convencer. São as 3 funções do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo vem, e vem, e vem, e vem, e o coração da pessoa continua duro, não significa que Deus não ofereceu a salvação para ele, porque a salvação é para todos. E por que nós sabemos que nem todos nasceram para trigo? Muitos nasceram para joio, para perdição, infelizmente. Mas mesmo a esse que se partiram e foram para o inferno, para o sofrimento eterno, Deus já sabia, mas até esse recebeu a oportunidade de ser salvo. Ele recebeu, porque Deus oferece. Mas nesse caso é questão de escolha. E assim, irmãos, não importa a trajetória que a gente viva, e sim o final de todas as coisas. Por quê? Um parente que partiu, que morreu, um marido que foi embora de casa, um filho também, um emprego que você perdeu, um concurso que você não passou, um emprego que demitiram você. E às vezes, no pior momento da sua vida, acontece isso. Eu lembro que quando eu estava trabalhando no Getúlio Vargas, eu estava me preparando para casar com o Ricardo e a gente estava comprando, né, as coisas para casa. E eu perdi o emprego justamente naquele período. Eu pensei, meu Deus, e agora? Eu perdi o emprego justamente agora, que a gente já tinha comprado um monte de coisa, estávamos pagando. O Ricardo também estava assim, meio lá, meio cá no serviço dele. Mas Deus já tinha me visitado e me dito em sonho que quando eu voltasse das férias eu seria demitida. Mas ele me falou de uma forma e ele já me acalmou. Ele veio, me falou. Quando eu cheguei lá, eu já fui lá para minha chefe para pegar a máscara para o trabalho. Ela falou, foi bom você ter vindo aqui, porque a sua carta de demissão já está assinada desde quando você saiu de férias. Aí eu falei assim, nossa, é mesmo? É, olha, sim. Eu falei, tá. Mas ela falou assim, tudo bem? Eu falei assim, tá tudo bem. Deus já tinha me falado. Eu falei para ela, Deus já tinha me falado. Então, irmãos, lá em Amós 3, fala que Deus não faz nada antes de comunicar aos seus servos. E aquilo tinha ficado no meu coração, que quando eu voltasse eu seria mandada embora. Mas eu fiquei tão em paz, apesar de me lembrar de todas essas coisas. Senhor, eu estou me preparando para casar, já compramos um monte de coisa, estamos pagando, como é que vai ser agora? Aí a primeira pessoa que eu liguei foi para o Ricardo. Ricardo, foi mandado embora. Aí ele, eu sabia. Eu sabia que quando você voltasse, você seria mandado embora. Mas eu não fiquei agoniada, apesar de ter me lembrado dessas contas. Porque eu entendi, irmãos, que para uma porta se abrir, Deus estava fechando aquela. Porque eu já não estava mais aguentando tudo que eu estava passando lá. Então, o que eu queria era um emprego melhor, que eu trabalhasse em paz, que eu ganhasse um pouco melhor. Mas muitas vezes a gente pede isso, mas quando vem esse momento que eu vivi, a gente se descabela. A gente não consegue ver que aquela porta Deus está fechando para te dar uma melhor. A gente não consegue ver, irmãos. E aí é que eu falo para os irmãos nesse momento, quando a gente conseguir confiar no Senhor, que todas as coisas que Ele faz era para o meu bem, a gente vai passar por momentos difíceis e não vai se frustrar. Porque uma dessas coisas que eu citei aqui, com certeza, algum de vocês já viveram. Um filho que foi para as drogas, alguém que perdeu o seu esposo porque faleceu, ou foi abandonada pelo marido, ou uma enfermidade que está doente, que não fica curada. Irmãos, tudo é para a honra e glória do nome de Deus e tudo é para o meu bem. Só nós não entendemos. Muitas das vezes Deus vai fazer você entender o porquê que você está vivendo isso. Mas pode ser que você nunca saiba.
Já aconteceu comigo coisas que até hoje eu não consigo entender. E até hoje eu pergunto para Deus por quê. Porque foi uma frustração grande que eu vivi. E no mês que vem, se vocês tiverem oportunidade, vocês vão conhecer um pouco mais dessa minha situação. Porque eu vou compartilhar com vocês a respeito disso. Mas a gente não consegue ver, irmãos. E a partir do momento que você consegue confiar que Deus tem o melhor para você, você não se frustra. Apesar das adversidades que você possa estar vivendo nesse momento. Aí a gente vai conseguir acreditar e confiar. Porque acreditar é uma coisa, confiar é outra. Quando a gente acredita, você acredita em algo ou alguém, simplesmente. Quando você confia, você não sabe como vai ser, ainda que não seja como você quer. A única coisa que você sabe é que tudo vai ser melhor para você. Aquilo que vai acontecer é o melhor. Isso é confiar. Senhor, não estou entendendo por que o Senhor está fazendo isso. Não foi isso que eu pedi. Mas eu entendo que se o Senhor permitiu que fosse dessa forma, eu creio que dessa forma é o que o Senhor está fazendo, que é o melhor para a minha vida. Eu estou passando por momentos muito difíceis, que me entristecem muito. Eu tenho jejuado por essa situação. Me dói muito estar vivendo certas coisas. Não sei até quando essa situação vai durar. Não sei quando será o fim dessa situação, quando Deus vai resolver, mas que Ele me dê graça até o dia que Ele resolver essa situação. Mas eu consigo crer com a minha razão que essa bagunça toda que eu estou vivendo é uma coisa que lá no final é o que está acontecendo para aquela bagunça ficar arrumada, para aquela situação que eu, com as minhas forças, quantas coisas eu já fiz para tentar resolver aquilo enquanto aquilo estava no meu controle. Mas Deus me tirou de jogada porque Ele entrou no controle da situação. Porque quando Ele tira você de jogada é porque Ele quer deixar aquela pessoa ou aquela situação só para Ele tratar. E se você estiver lá, você vai colocar a tua mão e você vai estragar os planos que Ele tem para o teu bem e para o bem daquela outra pessoa. Porque quando Ele quer tratar, Ele leva para o deserto. Ele quer falar a sós. Eu não sei, então, como que você está vivendo. Eu sei que muitas das coisas que eu vivi e aprendi, eu pudesse aprender de uma outra forma, da forma que eu escolheria para mim, mas não foi da forma que eu escolheria. Eu fui trabalhar fora de uma forma que eu não era assim que eu queria ir, mas Deus planejou tudo diferente. E quando a gente entende isso, a gente não se frustra, a gente entende que as coisas que Deus faz é a melhor forma, apesar de a trajetória não ser do jeito que você escolheu. Então, irmãos, à medida que nós confiamos que a vontade de Deus é melhor para a nossa vida, nós podemos enxergar na ótica dele. Na ótica dele. E o exemplo mais recente que eu tenho é essa questão do emprego. A minha ótica seria, mas Senhor, logo agora... Por que o Senhor primeiro não me deu uma porta antes de fechar essa? Por que o Senhor não me deu... Não é? A gente fica sempre arrumando um jeitinho para que Deus faça as coisas do nosso jeito. Poxa, Deus, tu sabes que eu estou me preparando aí para casar, cheio de conta para pagar. O Senhor poderia fazer aparecer essa porta e depois que essa aqui aparecesse, aberta, o Senhor vinha e fechava essa. Mas sabe o que Deus fez comigo, irmãos? Ele me deixou 4 meses em casa descansando, recebendo o seguro-desemprego. Quando a última parcela acabou, Deus me abriu uma porta maior, em todos os sentidos, em todos. E a gente só consegue ver isso confiando. Não é fácil, irmãos, descansar. A gente crê aqui, mas muitas vezes aqui não descansa. E não é fácil. Não vou falar para vocês que é fácil, porque não é. Só quem vive isso sabe. E à medida que a gente passa a enxergar com a ótica dele, a gente
a gente enxerga um começo no fim. A gente não enxerga um fim somente. A gente enxerga que depois daquele fim haverá um novo começo. Eu sei que eu estou aqui de púlpito, eu sei que deve ter gente aí me olhando pela internet aí, mas o Ricardo é uma promessa de um começo para mim que, olha, não é curso da família não, mas recebam aí. Né? Bênção de Deus, promessa de Deus que... E se eu contasse para vocês aqui como foi feita essa promessa para mim, vocês iam falar assim, gente, não foi Deus que falou isso não, irmão. Porque foi a revelação mais absurda que alguém já me entregou, dizendo que foi Deus quem falou. Só que aquilo aconteceu na minha vida uma semana depois. Eu falei, não é porque isso, gente, não é possível. E é assim que Deus faz as coisas, gente. A gente não entende a forma de Deus trabalhar. A gente vive numa coisa arrumadinha, organizada. E Deus faz uma bagunça para depois arrumar. Quando a gente faz uma faxina na nossa casa, muita gente levanta o sofá do lugar, bota o pequeno em cima do grande, as cadeiras em cima da mesa, baixa o tapete, tira tudo do lugar. Mas depois que você limpa e coloca aquilo tudo no chão, está melhor do que estava antes. E é assim que Deus faz na nossa vida. Porque as coisas de Deus, elas não vêm para nós numa ótica humana. E à medida que a gente vai vivendo essas experiências com Ele, a gente vai saindo da nossa ótica humana e vai vivendo na ótica dEle, que é o sobrenatural dEle. Viver o sobrenatural de Deus nos nossos dias é possível, mas a gente precisa buscar e pedir a Deus que Ele coloque a paz dEle no nosso coração, a paz que excede todo entendimento. E eu concluo essa mensagem dizendo que tudo que eu sou, tudo que eu tenho faz parte de um propósito de Deus que Ele já traçou para mim, a fim de que eu me pareça mais com Ele, para continuar a missão que Ele tem para mim. Porque muitos homens só são salvos, só se salvam, mas às vezes não tinha nenhuma missão para ele. Eu entendo a minha missão em relação à minha vida aqui na Terra, e eu sei que nem todos já descobriram qual é a sua própria missão, mas eu quero deixar para vocês que quando você conseguir entender que tudo aquilo que Deus faz, apesar de não ser a tua vontade, é o melhor para você, você vai conseguir viver no meio de tanta turbulência, de tantas adversidades, de tantas decepções, de tantas frustrações, sem sair do foco que é cumprir a missão de Deus na sua vida. E eu concluo assim, que Deus possa completar essa mensagem no coração de cada um e que essa mensagem possa trazer efeito de movimento nas nossas vidas, na vida de cada um.